Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Falar sobre o dom de exortação, o exortador dentro do lar. Paulo diz em Romanos 12, versículo 8: ou o que exorta, use esse dom em exortar. Exortar, irmãos, é o oposto de profetizar. Não há conflito entre esses dois dons, mas eles estão em extremos diferentes. Enquanto o profeta repreende o seu filho pelos erros, pelas falhas que cometeu ou que cometeram, o exortador, o pai exortador, ele já encoraja o filho a não pecar mais, anima o filho e conforta o filho que errou. O pai que só sabe ser profeta, mas não sabe ser um exortador, fará um grande mal para a sua família. Paulo disse: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, versículo 4. O pai que só é profeta, ele vai provocar a ira aos seus filhos, porque nada causa mais ira nos filhos do que os pais que são sempre contenciosos. Um colega meu de infância vivia dizendo: quando eu fizer 18 anos de idade, eu vou sair de casa. Só que ele dizia isso com 7 aninhos de idade. Daqui a 11 anos, eu vou embora da minha casa. E por que ele dizia isso? Porque o seu pai era um homem muito severo. As crianças só tinham paz dentro do lar quando o pai estava fora, quando o pai estava trabalhando. Porque quando ele estava em casa, as crianças tinham que pisar em casca de ovo. As crianças tinham medo dele. Ele chamava a atenção das crianças por qualquer motivo. E o único diálogo que ele tinha com as crianças era para repreendê-las. Feito e dito, quando meu colega completou 18 anos de idade, ele foi embora de casa. Sem dúvida, aquele pai era um profeta, e ele agia o tempo todo como profeta. Porém, ele nunca conseguiu desenvolver os outros dons, o dom de exortar e principalmente o dom de misericórdia. Por isso, todos os seus filhos cresceram irados. Durante a formatura, uma aluna, debaixo de lágrimas, ela agradeceu aos pais pelo incentivo, pelo encorajamento. Ela disse que só terminou aquele curso de 4 anos porque havia 2 pessoas por detrás dela, ajudando não só financeiramente, mas emocionalmente também, para que ela terminasse o que ela havia começado. Exortar é isso, pai. Exortar é isso, mãe. É animar, é encorajar, é ajudar os seus filhos a se levantar de onde eles caíram. Isaías explica dessa forma. Isaías 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. O pai que sabe exortar, ele sabe o que falar, quando falar e como falar, na hora certa, para encorajar os seus filhos. Quarta-feira, uma irmã passou por mim e disse: pastor, eu daria tudo para voltar atrás, porque eu não sabia dessas coisas. Eu também disse para ela: daria tudo para voltar atrás, porque depois de tantos anos, nós percebemos como falhamos como pais, não é verdade? Vamos ver nesta manhã 3 exemplos de exortadores na Bíblia, e vamos aprender com esses exemplos e aplicá-los dentro de nossa casa. Abigail, a mulher pacificadora,
você vai ver que ela usou o dom de exortar para se livrar de um sério problema. Áquila e Priscila, o casal discipulador, você vai ver como que este casal abençoou a vida de outras pessoas através do dom de exortação. E finalmente Davi, na minha opinião, é o maior exortador que nós encontramos na Bíblia. Basta ler todos os salmos que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Ele era um verdadeiro encorajador. Em primeiro lugar, vejamos Abigail, a pacificadora. A sua história foi relatada no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Davi estava prestes a matar a família de Abigail, destruir toda a família de Abigail, todos os empregados de Abigail, e destruir todos os animais, e destruir toda a fazenda de Abigail. Mas veja, irmãos, o que aconteceu no versículo 33. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Aquela mulher, através do dom de exortar, impediu uma grande tragédia. Ela era casada com um marido bruto, um marido sem cultura, chamado Nabal. Ela, no entanto, era muito sábia e inteligente. Nabal quase provocou uma guerra que teria destruído toda a sua família, mas Abigail conseguiu, irmãos, impedir aquele ataque. O que ela fez para impedir o sangue e a matança de tantas pessoas inocentes, inclusive a morte de seu próprio marido? Ela exortou o rei Davi de duas maneiras. Primeiro, através da sua humilhação. Ela se humilhou perante o rei irado. Davi estava, irmãos, esquentado. Veja só o versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou. Ela não só se prostrou, mas ainda se inclinou. Imaginamos que ela tenha beijado a terra, ela tenha beijado o chão, se humilhando perante um rei que estava determinado a destruir toda a casa de Nabal, toda a casa de Abigail. Davi e seus soldados já estavam marchando rumo à fazenda de Nabal. Eles não iriam deixar ninguém com vida, nem seres humanos e nem animais. Mas deixe-me dizer isso, Deus não estava com Davi, amém, irmãos? Davi estava agindo na carne, ele estava agindo legalmente, dentro dos seus direitos, mas ele não estava agindo espiritualmente, dentro da palavra de Deus. Nem tudo que é legal é espiritual, amém, irmãos? Pode ser legal, mas se não é espiritual, não convém. Ele estava agindo na carne. E como lidar com pessoas que estão agindo na carne? Com muita sabedoria. Veja, a humilhação de Abigail acalmou o rei Davi. Davi ficou sem ação diante da sabedoria daquela mulher. Você já ficou sem ação diante da sabedoria de alguém? Eu já. Diante da sabedoria de Deus, nós ficamos parados, estáticos, paralisados. E a palavra de Deus, irmãos, garante em Provérbios 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aquela mulher, com a resposta branda, com a palavra de sabedoria, ela desviou o furor daquele rei. Agora, como um pai pode se humilhar perante seus filhos? Será que isso seria saudável? Há pais que dizem, eu nunca vou pedir perdão aos filhos, eu não vou me humilhar aos filhos, porque eu vou perder a minha autoridade. Mentira! Jesus diz que é exatamente o contrário. Veja o que Jesus disse: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quando o seu filho, adolescente, estava rebelde e desobediente, o pastor Daniel Johnson levou aquele filho para dentro de um quarto, tirou o cinto
e disse para o filho: meu filho, eu falhei como pai, e por isso você chegou a esta situação. Eu mereço ser disciplinado por você, e não você ser disciplinado por mim. Eis aqui o cinto, eu quero que você me discipline pelas minhas falhas. Naquele instante, o filho do pastor Daniel começou a chorar, e não teve coragem de disciplinar o pai. Os dois se abraçaram, os dois oraram, e aquele menino mudou a sua vida, mudou a sua atitude, e hoje ele é um missionário distribuidor da palavra de Deus. Às vezes, pai, você terá que se humilhar, você terá que pedir perdão para os seus filhos, onde você tem falhado para com eles. Isso não vai roubar a sua autoridade, mas vai criar uma conexão maior com os seus filhos. Às vezes, nós temos que nos humilhar. Não significa jamais concordar com o pecado deles, mas reconhecer os nossos. Agora, o pai que só é profeta, ou o pai que só é servidor, ou o pai que só é professor, não consegue se humilhar. Ele precisa ser exortador também, saber o que falar, quando falar, como falar. Por quê? Porque o maior instrumento nas mãos do exortador são suas palavras. Sim, o exortador usa suas palavras. E o que a Bíblia diz sobre palavras? Provérbios 25:11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Portanto, tem que saber como falar e quando falar. E depois de se humilhar, Abigail aconselhou o rei irado. Ele próprio diz para ela: e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Preste atenção à ordem dos acontecimentos aqui. Primeiro ela se humilhou, depois ela o aconselhou. Se ela tivesse feito o contrário, não teria dado certo, porque Davi estava irado, e na ira as pessoas não nos ouvem, as pessoas não seguem os nossos conselhos. Abigail tirou Davi da crise, e só depois que ela o tirou da crise, através da sua humildade, da sua humilhação, é que ela conseguiu lhe aconselhar, e ganhou o coração do rei. Quantos pais estão cometendo este erro infantil dentro de casa, tentando resolver problemas dentro da ira, através da ira, e só estão piorando a situação de seus filhos? Primeiro nós precisamos tirá-los da crise, e só depois eles darão ouvidos aos nossos conselhos. E esta é a maior tarefa do exortador: aconselhar. No Velho Testamento, o sacerdote Joiada, ele tinha o dom de exortar. A função dele era exortar o rei Joás, que assumiu o trono de Judá com apenas 7 aninhos de idade. E enquanto Joiada estava ao lado do rei, o reino foi próspero e de justiça. Quando Joiada morreu, o rei ficou órfão, tornou-se idólatra e assassino. Veja a falta que um exortador faz na vida de um filho. Lemos: assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Joás ficou órfão, ficou sem um exortador, ficou sem um conselheiro, e se desviou para o caminho errado. Pais, não deixe os seus filhos órfãos, amém? Não os deixe sozinhos, fiquem por perto, para encorajá-los e para aconselhá-los. Depois que os filhos fizeram 12 anos de idade, um pai decidiu que não usaria mais a vara para corrigi-los. Porém, ele não aposentou só a vara, ele aposentou também a exortação, os conselhos, ele aposentou as instruções. Conclusão: seus filhos cresceram e ele perdeu os filhos para este mundo. Abigail não era mãe de Davi,
mas ela conseguiu impedir uma grande tragédia na vida dele. E na vida dela também, aconselhando e encorajando o rei com as palavras certas e na hora certa. A história de Abigail nos faz lembrar do sermão da montanha, quando Jesus Cristo disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O exortador é uma pessoa pacífica. Ela é uma pessoa que une os outros e não separa os outros. É fácil saber quando uma pessoa tem o dom de exortar, porque ela consegue unir as pessoas. Ela não é dura como o profeta, mas ela também não é mole como o misericordioso. Ela é equilibrada. Ela sabe encorajar e ela sabe ensinar a pessoa a abandonar o seu pecado. Quando os pais são exortadores, quando eles sabem aconselhar, os filhos conseguem crescer com mais confiança e com mais coragem. Quantos pais aqui nesta manhã conseguem fazer o que Abigail fez? Humilhar-se e aconselhar os seus filhos. O segundo exemplo que nós precisamos seguir é o de Áquila e Priscila, o casal discipulador. Atos 18, 26 diz o que eles fizeram. Ele, falando de Apolo, começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Primeiro, Apolo, ele era um pregador eloquente, falava bonito, falava difícil e conseguia convencer as pessoas através da sua oratória. Mas, irmãos, ele não tinha muito conhecimento, ele conhecia pouco sobre Jesus. Mesmo assim, ele conseguia convencer as pessoas. Agora, pouco conhecimento é perigoso. Pouco conhecimento é mais perigoso do que não ter conhecimento nenhum. Veja aí quantas igrejas estão sendo abertas por pessoas que não estudaram a palavra de Deus, por pessoas que não têm convicção doutrinária. Pouco conhecimento é perigoso. Áquila e Priscila perceberam que Apolo falava muito bem, mas tinha pouco conhecimento da verdade. Então, aquele casal conseguiu pegar aquele homem, levar aquele homem consigo, e eles lhe deram um discipulado cristão. Levaram consigo significa discipulado cristão. Como os pais podem discipular os seus filhos? Individualmente, pessoalmente, gastando tempo com eles, e socialmente, colocando os filhos com as pessoas certas e nos lugares certos. Meus irmãos, nós estamos discipulando os nossos filhos o tempo todo, sozinhos e com a ajuda de outras pessoas, para o bem ou para o mal. Primeiro, nós vamos discipulá-los através do contato pessoal. A Bíblia não diz quanto tempo demorou o discipulado entre Áquila, Priscila e Apolo, mas diz aqui, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Precisamente, então, significa que eles não tiveram pressa. Aliás, não existe discipulado às pressas. Discipulado leva tempo. E tempo é uma coisa que a maioria de nós não tem hoje em dia, pelo menos diz que não tem. Um jovem bem-sucedido, advogado, disse que o maior presente que ele já recebeu do pai foi uma caixinha vazia que ele recebeu em um Natal. Dentro da caixinha só havia um bilhetinho. E o bilhetinho do pai dizia: meu filho, neste ano que se inicia, eu vou lhe dedicar 365 horas. 1 hora por dia será sua. Todos os dias depois da janta, você vai ter 1 hora do meu tempo para fazer o que você quiser. Podemos brincar, jogar, assistir televisão, podemos brincar o que você quiser brincar, fazer o que você quiser fazer, porque aquela 1 hora será sua. Esse jovem advogado disse que o pai não só cumpriu a sua palavra, como todos os anos renovou a sua promessa.
e que o tempo do pai foi o melhor presente que ele recebeu em sua vida. Só que hoje em dia, o mundo pedagogo está dizendo que não é a quantidade de tempo, mas a qualidade de tempo que nós passamos com os filhos que importa. Mentira! Qualidade e quantidade, os dois são igualmente importantes. Os filhos precisam do nosso tempo, irmãos. Quando eu era jovem, eu estava no Alasca, conheci esse pastor cujo ministério era um sucesso, mas a família estava em frangalhos. Seus filhos não estavam servindo a Deus, uma de suas filhas estava grávida antes do casamento. Ele me disse: Rômulo, eu não vi os meus filhos crescendo, porque eu estava ocupado demais com o ministério. Eu me arrependo. E quando eu ouvi aquele homem dizendo essas palavras, a minha filha só tinha 1 mês de vida. Eu orei a Deus e disse: Senhor, eu prometo, eu nunca vou fazer o que esse pai fez. Eu quero ser um pai presente, amém, irmãos? Eu quero passar tempo com os filhos. Eu quero que eles saibam que eu sempre estarei por perto. Os filhos precisam do nosso tempo, da nossa presença na vida deles. E discipulado é isso, é passar tempo juntos, encorajando, brincando, jogando, conversa fora, mas sempre demonstrando amor. Quando a criança nasce, os pais têm 100% de autoridade sobre elas. Quando as crianças nascem, você faz o que quer das suas crianças, e por muitos anos você tem autoridade sobre elas, mas aquela autoridade vai diminuindo conforme elas vão crescendo, e no lugar da autoridade você tem que aumentar a sua influência, porque se elas chegarem na adolescência, você não tem autoridade, você não tem influência, elas estarão perdidas e você também. E essa influência só será possível através do dom da exortação. Você tem que aprender a exercer esse dom para o bem dos seus filhos, para o bem da sua casa. Encorajar, animar, dar conselhos que vão abençoar a vida deles. Agora, os pais sozinhos não dão conta. Os filhos precisam ser discipulados também por outras pessoas, e serão, mas nós pais temos que garantir que serão pessoas de confiança. Por isso, fazemos parte de uma igreja batista fundamentada na palavra de Deus, amém, irmãos? A igreja é uma extensão do nosso lar e precisa ser. Algum tempo atrás eu chamei vários jovens desta igreja, que cresceram nesta igreja, que estão casados hoje. E eu chamei no meu escritório e eu disse: que tipo de igreja vocês querem para os seus filhos? Ah, nós queremos uma igreja forte, nós queremos uma igreja fiel, nós queremos uma igreja animada. Eu disse para eles: então, o que vocês estão fazendo para garantir que a igreja vai ser assim, quando os seus filhos estiverem grandes? Eu joguei a responsabilidade para cima deles. Amém, irmão João? Porque do jeito que vocês estão agindo hoje, a igreja não vai ser nada disso quando os seus filhos estiverem grandes. Nós precisamos da igreja para discipular nossos filhos. Pense nisso. Se é difícil com a igreja, imagine sem a igreja. Então nós vamos discipulá-los através da integração social. A vontade que dá é de isolar os nossos filhos, mas isso é impossível nos dias de hoje. Vejo que Áquila e Priscila fizeram com Apolo, depois de discipulá-lo pessoalmente, Priscila e Áquila o colocaram em contato com outras pessoas que poderiam ser uma bênção na vida dele. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Veja só o perigo. Áquila, melhor dizendo Apolo, poderia ter sido discipulado pelos fariseus legalistas e teria se tornado tal como eles, mas por causa de um casal discipulador
ele acabou se unindo aos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Meus amados pais, seus filhos serão discipulados por outras pessoas, queira você ou não. Que Deus o ajude a escolher as pessoas, e que Deus ajude que sejam as pessoas de bem e não as pessoas de mal. Mas os nossos filhos serão discipulados por outros. E uma das maiores tarefas dos pais é impedir as más amizades na vida de seus filhos, porque uma má amizade coloca tudo a perder que nós fizemos pelos nossos filhos, tudo a perder. Por isso, Provérbios 13, versículo 20 diz: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Roboão, filho de Salomão, ele cresceu no meio da sabedoria. Aliás, grande parte do livro de Provérbios foi escrita para ele, Roboão. Mas quando ele se tornou rei de Israel, ao invés de dar ouvidos aos conselhos dos anciãos, dos mais velhos, ele deu ouvidos para os conselhos de seus amigos, com quem ele havia crescido. Ele causou uma guerra civil em Israel, a nação foi dividida e ele ficou com a menor parte daquele país. Tudo porque ele era companheiro de tolos e ele foi destruído por causa disso. Integração social é muito importante para o desenvolvimento de nossas crianças. Mas antes de colocá-las na arena do mundo, você precisa construir nela caráter. Amém, irmãos? Caráter para que elas possam aprender a dizer não às más amizades. Pais, prestem atenção nisso. Como fortalecer os filhos contra as más amizades? Preste atenção agora, por favor. Primeiro, não tenha más amizades como pais. Ora, os pais não querem que os filhos tenham más amizades, mas eles estão trazendo para dentro de casa más influências. Os filhos estão ali acompanhando os pais e seus amigos, criticando, conversando balelas, falando mal das pessoas, sendo maldosos dentro do coração. Se você não quer que seus filhos tenham más amizades, não tenha más amizades. Segundo, não deixe os seus filhos dormirem na casa de famílias que não têm o mesmo padrão de conduta que você. Do que adianta você ensinar pureza para os seus filhos e deixá-los nas casas de pessoas que não têm a mesma pureza? Terceiro, não critique as pessoas a fim de proteger os seus filhos contra elas. Às vezes, há pessoas na igreja que os pais não querem que seus filhos tenham comunhão, e os pais chegam diretamente e dizem: aquela pessoa não presta, aquela pessoa não é boa. Isso só cria ira e rebeldia em seu filho. Ao invés de agir assim, faça perguntas retóricas e ajude o seu filho a perceber o problema. Mas você nunca destrói uma pessoa a fim de construir outra. Não saia da igreja. Apesar de todos os problemas que nós temos, a igreja ainda é o lugar mais seguro para a família. Amém, irmãos? Há esposas que sabem, no dia que o marido sair da igreja, o casamento pode acabar. Há esposas que sabem disso. Não assista e nem acompanhe novelas e outros programas de televisão que fazem apologia ao pecado. Você está colocando tudo a perder, permitindo essas coisas dentro do seu lar. E por último, não dê preferências para as pessoas que têm dinheiro, fama ou status. Dê preferência para as pessoas que amam a Deus. O trabalho do exortador é um trabalho positivo, ou de positivismo. Ele não é negativo. Ele não precisa atacar para se defender,
O exortador encoraja, anima, estimula o seu filho a fazer o que é melhor para ele. Em nenhum momento, Áquila e Priscila criticaram Apolo. E olha que Apolo estava errado. Ele não estava pregando o certo. Mas aquele casal conseguiu transformá-lo sem que ele percebesse. E nossos filhos serão transformados sem que percebam, através do nosso dom de exortação. E Apolo se tornou um dos maiores líderes do cristianismo. Lembra em Corinto? Até houve divisão na igreja e havia quem estava dizendo, eu sou de Apolo. Apolo tinha os seus seguidores, porque ele foi realmente uma pessoa muito especial. Pai exortador, é pai pacificador, é pai discipulador. E em terceiro e último lugar, Davi, irmãos, o encorajador. Davi é um dos meus personagens favoritos. Veja em 1 Samuel 30, ele estava atravessando um problema seríssimo, que poderia ter custado a sua própria vida, e ele era muito jovem quando isso aconteceu. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Se não fosse pelo dom de exortar que Davi tinha, ele teria morrido. Ele teria sido morto pelas próprias mãos de seus soldados. Pois ele, irmãos, cometeu erros seríssimos como líder. Há pais aqui que já cometeram erros seríssimos como pais. Ele decidiu lutar com os filisteus. E os filisteus eram inimigos de Deus. Você não luta com os inimigos de Deus. E ele deixou a sua cidade desprotegida. Os inimigos invadiram a cidade de Davi, incendiaram-na, saquearam-na e ainda levaram as mulheres e as crianças cativas. Quando Davi e os seus soldados voltaram e viram o estrago, os soldados estavam prontos para matá-lo, pois ele era o líder. Alguma cabeça tinha que rolar, e seria a cabeça de Davi, porque ele era o líder daquele povo. É como o técnico da seleção brasileira, depois que o Brasil perdeu de 7-1, né? Ele foi mandado embora. Alguém tinha que pagar pelo nosso vexame e ele pagou. Davi não só seria mandado embora, mas ele também iria morrer. Como que Davi fez para sair daquela situação? Como que você faz quando um problema sério atinge o seu lar? O que você faz para sair daquela situação difícil? Davi repassou o problema para as mãos de Deus, e Davi recompensou todos os seus soldados por igual. E assim também nós pais, quando há problemas sérios e problemas pequenos, nós devemos chamar Deus para o nosso lado. Nós devemos nos apoiar em Deus, e a família precisa saber que estamos fazendo isso. E devemos tratar todos os filhos por igual. Mesmo os filhos mais difíceis, mais rebeldes, devem receber o mesmo tratamento, o mesmo carinho que os filhos mais obedientes. E como que nós pais falhamos nesta área, não é verdade? Primeiro, coloque Deus entre você e seus filhos, sempre. Não tenha medo de se apoiar em Deus, seus filhos precisam saber disso. Davi não buscou a ajuda dos filisteus, e nem de um outro exército, mas quando o problema surgiu, ele buscou a ajuda de Deus. No versículo 8, ele orou, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Davi colocou Deus entre ele e os seus soldados. Davi disse: Deus, este é um problema que eu não vou conseguir resolver sozinho. E esta oração foi em público. Os seus soldados viram que Davi estava colocando aquele problema nas mãos de Deus. O sacerdote Eli, também do Velho Testamento, ao invés de envolver Deus nos seus problemas, tirou Deus dos seus problemas.
e protegeu os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, de Deus. Conclusão, aqueles 2 moços morreram jovens prematuramente. Nunca faça isso, nunca proteja os seus filhos de Deus, amém, irmãos? Nunca proteja os seus filhos da igreja, nunca proteja os seus filhos dos pastores, nunca proteja os seus filhos da palavra de Deus. Você não imagina o mal que estará fazendo a eles. E segundo, nunca coloque os filhos um contra o outro, preferindo um ao outro, tratando um melhor que o outro. Versículo 24 diz: porque qual é a parte dos que desceram a peleja, que também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Davi foi muito sábio. Alguns homens não queriam repartir a recompensa da guerra com os outros. Eles achavam que os soldados que desceram para a batalha eram mais importantes que os soldados que ficaram na retaguarda. Davi disse: de jeito nenhum, ambos são importantes, e a recompensa será a mesma para todos. Que exortador maravilhoso. Ele chamou Deus entre ele e o povo, entre ele e o problema dele, e ainda tratou todo mundo por igual. Nada atrapalha mais a felicidade de uma família do que a comparação e a acepção de filhos. Davi conquistou o coração de seu povo dessas 2 maneiras, trazendo Deus para o conflito. E Davi tentou tratar todos eles por igual. É assim que deve acontecer dentro de um lar também. Exortação então é isso, e eu estou terminando. Ser um pacificador entre os filhos. Ser um discipulador entre os filhos. Discipulador constrói caráter, constrói conhecimento na vida dos filhos. E ser um encorajador nas horas mais difíceis da vida. Vamos nos lembrar de Abigail, se humilhou. Pai, mãe, há momento que nós vamos nos humilhar. E depois aconselhou. Vamos lembrar de Áquila e Priscila, que discipularam Apolo individualmente, mas também chamando outras pessoas para ajudá-los naquela tarefa tão difícil. Mas pessoas certas, pessoas de confiança. E como Davi, vamos chamar Deus para nos ajudar, amém, irmãos? Vamos trazer Deus para o nosso problema. E vamos tratar todos os nossos filhos por igual, mesmo que eles não sejam iguais. O pai irá descobrir que exortar, animar, chamar os filhos de lado, educa muito mais que mandar os filhos para as melhores escolas, mandar os filhos viajar o mundo e aprender novos idiomas. Outra vantagem dos pais que exortam é que tornar-se-ão os melhores amigos e companheiros de seus filhos. Pai profeta, pai servidor, pai professor, pai exortador. Que tipo de pai é você? Sejamos todos estes.